É um dos grandes artificialmente criado, através de situações produzidas com um fim pré-determinado, como Gurdjieff fazia com seus alunos, é pura loucura. O problema com essa técnica é que nem todo mundo consegue ficar consciente da dor a dor das perdas
Tarso, São Pedro, Santo Agostinho, dentre outros. A ideia da dor como porta de entrada para o paraíso já era conhecida pelos santos e místicos do passado. Daí porque muitos deles pediam a Deus a graça do sofrimento, como, por exemplo, as chagas de Cristo. Eles sabiam que o sofrimento natural poderia elevar sua condição espiritual. A própria paixão de Cristo só pode ser entendida sob essa perspectiva. Todo o seu sofrimento foi necessário para que ele se elevasse ao estado crístico e entrasse na glória do Pai, como ele explicou aos discípulos de Emaús. Mas vou repetir, para que não haja nenhuma dúvida ou confusão. Esse sofrimento não pode ser resultado de uma ação da própria pessoa, nem criado artificialmente com esse propósito. Todos os grandes místicos, santos e sábios passaram por grandes sofrimentos, inclusive Jiddu Krishnamurti, que enfrentou a dor da traição do seu ex-secretário, o Raja Gopal, e da Rosaline, sua ex-amiga e companheira. Como se não bastasse, ainda teve que enfrentar as dores e complicações de um câncer de pâncreas que o levou à morte. Muitas vezes, diante dessa situação dramática e dolorosa, ele teria se perguntado: onde foi que eu errei? Houve algumas situações em que eu mesmo pude testar e comprovar a eficácia dessa técnica. Ao longo da minha vida, eu passei por grandes sofrimentos. Na infância, por causa das dificuldades financeiras, as brigas entre meus pais e as pisas que eu levava. Na adolescência, o principal sofrimento era a questão da solidão e o fracasso com as meninas. Ao findar da juventude, entrei para o serviço militar. Sofri o pão que o diabo amassou. Depois vieram os casamentos e as separações. Um sofrimento que não desejo a ninguém. Mas foi a partir da primeira separação que aprendi como transformar a dor em bem-aventurança. Eu já tinha conhecimento teórico sobre a alquimia interior, mas da teoria à prática há uma grande distância. Naquela ocasião, pude fazer experimentos e testar a veracidade desse princípio esotérico tão famoso entre os alquimistas do passado. Foi aí que aproveitei para ficar consciente do meu sofrimento e pude, assim, comprovar por mim mesmo a eficácia desse método alquímico. Lembro-me que tive várias outras oportunidades para testar esse princípio. Numa delas, eu havia me candidatado a diretor da escola e perdi por conta de uma estratégia da própria comissão eleitoral que não me queria como diretor. No final do dia, quando terminaram as eleições escolares, eu estava totalmente arrasado. Mas, ao ficar consciente, já no outro dia pela manhã, eu estava totalmente renovado e disposto. Ao invés de ficar reclamando da vida, eu peguei o carro e viajei para Jericoacoara, juntamente com a minha esposa na época. Cheguei lá cheio de energia, alegria, paz e felicidade.
nem parecia a pessoa do dia anterior. Já na segunda separação, que foi a mais dolorosa e traumática de todas, eu quase não consegui ficar consciente porque a dor era forte demais. Lembro-me bem daquele dia e de como me senti totalmente arrasado à noite. Um amigo do Facebook ficou conversando comigo até tarde. Mas depois que nos despedimos, tive que enfrentar meu drama sozinho. Aquele foi meu primeiro dia dormindo só, depois de 8 anos dividindo a cama com a mulher que eu amava. Mal sabia eu que seria o primeiro de muitos, e que nunca mais eu sentiria falta de ninguém para dormir comigo. Pelo contrário, daquele dia em diante, sentiria grande prazer em ter todo o espaço da cama só para mim. Não estou dizendo com isso que não gosto de dormir acompanhado, mas que não sinto falta quando não tem ninguém. O que fiz na noite da separação? Já na cama, eu procurei ficar consciente da dor sempre que me lembrava. E foi assim que fiquei até dormir. No outro dia, a dor havia desaparecido totalmente. Havia energia, paz e felicidade. Eu senti como se tivesse ressuscitado. Não quer dizer com isso que tudo ficou resolvido da noite para o dia. Não. Esse estado começa muito intenso e vai enfraquecendo à medida que os dias vão passando. É claro que leva tempo para que toda a dor cesse totalmente, uma vez que as lembranças estão em cada célula do corpo. A pessoa passa por uma espécie de desintoxicação, e isso leva tempo. Mas essa técnica foi fundamental para me fortalecer durante o período mais crítico e doloroso do processo separativo. Além disso, foi uma oportunidade rara para testar a eficácia da técnica alquímica. Daí por diante, nunca mais fui acometido de grande dor emocional. Pude testar essa técnica em várias outras situações, usando-a já no começo da dor. Sempre que a dor despontava, bastava ficar consciente dela, para ela passar ou reduzir drasticamente. Isso me fortaleceu e me protegeu de entrar em outros relacionamentos complicados. É importante ressaltar que essa técnica não leva ao despertar final, uma vez que há ainda ali uma ação sutil do ego através da conscientização. O motivo é simples. O despertar final está além de qualquer lógica ou regra. Ele vem quando menos se espera. No meu caso, veio em um momento de grande alegria e felicidade. O contrário de alguns supostos iluminados, como Eckhart Tolle, do Poder do Agora, e o Neale Donald Walsch, do livro Conversando com Deus. Nos dois casos, aconteceu um despertar em meio a grande angústia e sofrimento. O grande despertar, profundo e permanente, não está relacionado a nenhum estado emocional ou ação específica. Ele pode ocorrer em momentos de alegria, de tristeza, depois de uma operação cerebral, durante uma meditação, uma caminhada, uma reflexão, uma oração, uma palestra, uma leitura,
uma conversa ou até mesmo através da energia ou presença de um mestre verdadeiro. Voltando ao meu relato. No meu caso, as coisas mudaram depois de 2018. E não uso mais essa técnica. A que eu uso agora é a seguinte: o equilíbrio entre consciência e inconsciência. Depois da mutação, em 2018, passei a não usar mais a técnica da consciência da dor. Hoje em dia, eu compreendo que tanto a consciência quanto a inconsciência são importantes no processo de libertação. O ideal, portanto, é o equilíbrio entre esses dois movimentos. Para falar a verdade, essa última técnica se revelou muito mais eficaz do que a primeira, e vou dizer por quê. Na primeira técnica, a dualidade é reforçada, pois o sujeito passa a ter consciência tanto da dor quanto do êxtase. Ou seja, há uma consciência de ambos, e isso mantém e perpetua a ideia da dualidade. Já nessa segunda técnica, a coisa é mais suave, uma vez que há um ponto de equilíbrio. Nem a dor, nem o êxtase são sentidos com muita intensidade. Naturalmente, a pessoa desenvolve a temperança, a equanimidade e a serenidade. A técnica é muito simples. Basta você ficar consciente da dor, mas logo depois soltá-la. É importante dizer que essa consciência nada mais é do que a percepção da dor. Não é uma prática, pois a consciência não pode ser praticada. É simplesmente ver a dor, percebê-la e deixá-la quieta. Como quem vê rapidamente uma pessoa indesejada em local público e simplesmente a ignora, a esquece. É um processo rápido, podendo ser até imperceptível, mas tem que ser natural. Ao sentir ou perceber a dor, a pessoa simplesmente vai fazer outra coisa que a distraia. Não fica olhando para ela, como no caso da primeira técnica. Algumas atividades como fazer exercícios, namorar, ler, passear, conversar, escrever, cantar, comer, brincar, pular, tocar, assistir algo interessante, ir à praia ou ao shopping, ir à igreja, fazer vídeos, ouvir música, participar de grupos, começar novos cursos, podem ajudar nesse momento. No meu estado atual de consciência, essa segunda técnica está sendo mais apropriada do que a primeira. Todavia, não é possível dizer qual das duas é a melhor, se a primeira, a da consciência da dor, ou a da segunda, a do equilíbrio entre consciência e inconsciência. E por quê? Porque vai depender do estado de consciência, da capacidade, maturidade, equilíbrio e força interior de cada um. E isso é muito subjetivo e pessoal. Para terminar, quero dizer que tanto na primeira técnica quanto na segunda, o observador, enquanto passado e pensamento, devem estar totalmente ausentes. Do contrário, ela não funcionará. E assim, chegamos ao final desse podcast. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like, comentar e divulgar entre seus amigos e redes sociais. Muito obrigado. Fiquem com Deus
e até a próxima.